A cada segundo de cada dia, as nossas células geram energia para manter a gente vivo. Mas olha só, essa mesma produção de energia tem um subproduto inerente e bem perigoso: o ácido. Essencialmente, nosso metabolismo funciona como uma fábrica contínua de ácido, exigindo um gerenciamento constante, implacável, para que os sistemas não entrem em colapso total. Bem-vindos a esta análise. Hoje, a gente vai explorar a elegante engenharia química que impede o sangue de se tornar letalmente ácido. O grande destaque aqui é a integração com o sistema respiratório e o papel dos rins, formando uma parceria extraordinária no controle do pH sanguíneo dentro do organismo. A nossa sobrevivência se equilibra exatamente sobre este número, 7,4. Esse é o limite do pH do sangue do fluido extracelular. É um valor incrivelmente estreito, agindo como a mais extrema corda bamba biológica. Um desvio minúsculo para cima ou para baixo dessa marca e, bom, as consequências sistêmicas começam a se acumular numa velocidade assustadora. E para entender o tamanho do problema que o corpo precisa resolver o tempo todo, basta a gente observar esse contraste. O ambiente celular interno, o fluido intracelular, tem um pH de 7,0, ou seja, é significativamente mais ácido que o fluido extracelular ao redor dele, que é rigorosamente travado em 7,4. As células estão constantemente despejando os ácidos do metabolismo para o meio externo. Evitar que o sangue assuma essa acidez toda das células é uma tarefa monumental de gerenciamento de resíduos. Para a gente compreender esse mecanismo a fundo, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos centrais: o desafio do pH sanguíneo, o sistema tampão bicarbonato, o papel dos pulmões, a acidificação urinária e, por fim, os distúrbios ácido-base. Vamos nessa! Começando então pela nossa primeira etapa, o desafio do pH sanguíneo e os riscos absurdos envolvidos nessa sobrevivência química. O intervalo de 7,35 a 7,45 não é só um ideal anatômico bonitinho, ele é absolutamente inegociável. Se o pH cai ou sobe, o que acontece é uma verdadeira desordem biológica. As proteínas, que são os blocos de construção e as máquinas das nossas células, perdem a sua forma tridimensional correta. As enzimas param de funcionar, é como se as chaves de repente não se encaixassem mais nas fechaduras. Além disso, a permeabilidade das membranas celulares simplesmente entra em colapso, causando um desequilíbrio perigoso de íons fundamentais. É exatamente por isso que a gente precisa de sistemas de defesa tão robustos. E exatamente aí que entra a nossa primeira barreira física, a etapa 2. O sistema tampão bicarbonato, o grande amortecedor químico do nosso organismo. Essa não é apenas uma equação química qualquer de livro, tá? É a balança dinâmica imutável que protege o nosso sangue. Quando a gente tem excesso de íons livres de hidrogênio, que é a própria essência da acidez, o bicarbonato se liga a eles formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico, por sua vez, se divide em água e dióxido de carbono. Funciona literalmente como uma esponja molecular, absorvendo o impacto do ácido. Mas claro, toda esponja uma hora fica cheia. E é aí que órgãos reais precisam entrar em ação para expulsar esses componentes para fora do corpo. O que nos leva à integração, onde a teoria química encontra a anatomia na prática, o nosso terceiro ponto. O papel dos pulmões, o nosso gerenciador rápido de gases. É aqui que vemos a integração com o sistema respiratório atuando como braço de ação imediata dessa parceria fisiológica no controle do pH sanguíneo. Como a gente viu na equação agora há pouco, o CO2, o dióxido de carbono, é o lado gasoso e volátil do problema. Através da compensação pulmonar, os pulmões conseguem alterar drasticamente o pH do sangue em questão de minutos. Quando a gente aumenta a frequência respiratória, a famosa hiperventilação, a gente expele enormes quantidades de CO2, removendo literalmente o ácido do sistema em formato de gás. É um processo muito rápido. Mas os pulmões não dão conta de tudo sozinhos, né? Eles lidam só com os ácidos voláteis. Para os ácidos não voláteis daquele metabolismo constante, a gente chega ao ponto 4, a acidificação urinária. Aqui entram os rins, que são gerenciadores mais lentos, porém incrivelmente poderosos e deliberados do processo. Uma simples fita de teste revela uma variação imensa no pH da urina. Essa amplitude tão grande mostra os rins trabalhando ativamente, jogando ácido para fora do organismo. Enquanto nosso sangue precisa ficar rigorosamente travado em 7,4, a urina pode chegar a um nível de acidez lá embaixo em 5,5. Essa é a prova clara do sistema renal purificando o sangue e despejando toda aquela carga ácida metabólica que não pôde ir embora pela respiração. Esse trabalho contínuo dos rins envolve um nível de precisão celular extraordinário.
As táticas renais funcionam através de uma troca meticulosa. Para cada íon de hidrogênio ácido ativamente secretado lá nos túbulos para ir embora na urina, uma molécula valiosa de bicarbonato é reabsorvida e mandada de volta para o sangue para repor o nosso sistema tampão. E aqueles ácidos que não podem viajar livres? Eles são embalados com segurança na forma de acidez titulável, usando fosfatos, ou então encapsulados como sais de amônio. A gente pode imaginar essa integração majestosa como uma gangorra fisiológica perfeita no controle do pH sanguíneo. De um lado, o papel dos pulmões, velocidade pura, gerenciando os gases e ajustando o pH respiração a respiração. Do outro lado, o papel dos rins, um rigor cirúrgico, gerenciando os líquidos. Os rins demoram horas ou até dias para fazer os ajustes totais, mas oferecem a solução definitiva, reabsorvendo a base essencial e excretando os íons de hidrogênio. É a harmonia exata entre o rápido e o deliberado, mantendo a nossa balança equilibrada. Contudo, às vezes essa gangorra quebra. Isso nos leva ao nosso quinto e último tópico: distúrbios ácido-base, para entender o que acontece nas falhas sistêmicas extremas. Quando as vias normais e aqueles amortecedores são finalmente sobrecarregados, os limites inegociáveis de sobrevivência são cruzados. Isso se manifesta em dois cenários muito perigosos. A acidose, onde o pH do sangue fica ácido e cai perigosamente abaixo de 7,35. E a alcalose, onde o sangue fica excessivamente básico e ultrapassa aquela marca de 7,45. Então, o grande drama aqui é que a falha em um sistema empurra imediatamente o outro para um modo de compensação extrema. É uma tentativa desesperada de salvar a vida. Por exemplo, se a gente tem uma origem respiratória para o problema, digamos, pulmões que não conseguem expelir o CO2, causando uma acidose respiratória, os rins vão compensar ativamente, aumentando a reabsorção de bicarbonato. Da mesma forma, se o problema for metabólico, os pulmões entram em sobrecarga instantânea. É um testemunho dramático e muito dinâmico da nossa interdependência orgânica. A falha de um lado exige um esforço triplicado do outro para evitar o pior. O que nos deixa com uma reflexão profunda para encerrar nossa análise. Pensando nessa mecânica tão intrincada entre o pulmão e o rim, se uma infecção pulmonar grave bloquear a saída de CO2, quão duro os rins devem trabalhar para manter uma pessoa viva? A nossa sobrevivência, no fim das contas, se resume à pura química sendo defendida até a exaustão pelas células do corpo, mantendo, contra todas as probabilidades, aquele frágil limiar de 7,4 intacto. Uma verdadeira obra de arte da biologia.